Bem, se você é da fanbase de FNAF, você já deve saber que ela é bem conhecida por ser uma fanbase um pouco, como posso dizer, exótica, não é? Mas além disso, ela também é conhecida como ser uma das fanbases mais fiéis ao seu jogo e também uma das fanbases mais criativas que, cara, só pra você ter noção, FNAF desde 2014, 2015 tem fangame até hoje, cara, tipo. Foi games muito bem feitas, muito bem construídas, cara. Fangames melhores do que o jogo principal. Que até então, por causa disso, o Scott Cawthon até meio que oficializou algumas fangames só por conta da qualidade delas, cara. Que a comunidade abraçou tanto essas fangames que o Scott se sentiu a necessidade de oficializá-las elas. Como, por exemplo, de The Joy of Creation e Five Nights at Candy, né, cara? Que são fangames que o público realmente ama. Mas apesar de todo esse conteúdo que a comunidade de FNAF tem, de realmente ser uma das comunidades mais fiéis desses últimos 10 anos que eu já vi de algum jogo, FNAF ainda assim não é uma comunidade perfeita, né? Infelizmente. O momento que a comunidade está hoje em dia, não é por conta da comunidade em si. Também é claro que uma comunidade não pode ser perfeita, né? Que tem sempre gente louca pra tudo que é canto. Mas a fase que a comunidade está, e eu posso falar pra vocês, que não é uma das melhores. Eu acho que se pá, nunca foi uma das melhores fases que FNAF já teve. Mas se eu falar que o motivo dela estar assim, do jeito que tá hoje em dia, é por conta do criador da franquia, né? O Scott Cawthon. Se você ficou curioso para saber e quer saber também da minha opinião sobre como está atualmente a fase de FNAF, bem, assiste o vídeo até o final, já deixa o like, se você gostar do conteúdo aqui, se inscreve e vamos lá, né? Vamos lá. E o primeiro tópico que eu tenho para falar sobre isso, que é Scott Cawthon não sabe muito bem lidar com a sua própria fanbase. Uma das maiores coisas que está entre na comunidade FNAF há muito tempo, que muitas pessoas, muitos fãs estão se perguntando e realmente já estão muito meio que já chega disso, já estão muito que cansados dessas coisas, que é em relação à história de FNAF, que Scott Cawthon não sabe lidar, como que ele faz para contar uma história sem precisar dos fãs. Com mais de 10 anos de FNAF, com mais de 12 anos, a gente não sabe realmente qual foi a história de FNAF, porque o Scott Cawthon nunca veio pra gente falar, tipo, não, isso aconteceu por causa disso, isso aconteceu no ano de isso, tal. Ele só pode realmente dizer algumas coisas, tipo, easter eggs ali, como ele colocava antes, ele fazia o RG, né? Ele só meio que, sabe, dava informações, mas realmente não cravava nada. Ele só dava informações de que tal coisa poderia acontecer em tal ano, sabe? Em tal ocasião isso aconteceu. Mas não, ele nunca meio que cravou realmente falando um veredito, falando que a história começa em tal ponto A e vai até o ponto C. Ele realmente não fez isso. E isso meio que o público já tá ficando chato disso, porque a gente tá no quase, sei lá, a gente já tá no 13º jogo e a gente até agora não sabe realmente qual que é a história da primeira parte, posso assim dizer, né, de FNAF. Como que aquela parte até o FNAF 1, até o FNAF 6, realmente qual que é a história ali, cronologicamente, toda detalhada, com tais coisas, a gente não sabe realmente. Porque até então a gente só temos teorias que, né, Scott Cawthon não marca se é verdade ou não. Ele não fala um grito ali falando, não, isso é verdade mesmo, isso aconteceu por causa disso, isso. Ele não confirma nada. Até agora nós estamos com muito problema com isso, porque ele já tá querendo colocar outras coisas, meio que uma continuação de FNAF, posso dizer. Uma nova fase que começou a partir do Help Wanted e tá sendo até agora, né. Nós estamos com mais de 5 anos nessa fase, eu acho que vai fazer 6 se pá, nessa fase, e até agora a gente realmente não tem nada. Sente que não andou, a gente só sente que não andou, porque realmente agora só está na mão do Scott Cawthon. Ele não faz nada para realmente a gente sentir que a história realmente tá andando ou que já progredimos alguma coisa, porque a gente sente que não. E a gente sente que ele tá querendo forçadamente progredir, sendo que tem coisas no passado que ele mesmo não concluiu. Então realmente tá muito caótico a fase que FNAF está nesse momento, porque nós não sabemos o que pode vir e nós temos medo disso, porque a gente já viu que nós vemos que Scott Cawthon realmente não sabe lidar com tanta pressão assim em cima dele em relação a entregar jogos de FNAF, porque cara, o cara simplesmente não contou pra equipe que tava fazendo um jogo porque ele tinha medo de vazar informações. A equipe que tava fazendo um jogo, sabe? Então, essas coisas que o cara simplesmente você para pra pensar, tipo, mano, que isso, tá ligado? Isso não faz o menor sentido. E também vale outras coisas que o povo pergunta até hoje da primeira fase de FNAF. O que era a caixa de FNAF 4? Né? Como que aconteceu o MCI? O que o William Neto está fazendo entre FNAF 2 e FNAF 1? São coisas que realmente a gente não sabe assim cravado, porque até então nós só temos teorias. FNAF todo é conhecido como a comunidade fez a história de FNAF, ou como FNAF não tem história realmente, só os fãs que criaram ela. Então, tudo isso gira em volta do Scott Cawthon não saber lidar meio com sua fanbase e não saber lidar meio com a pressão, porque
tem coisas que ele coloca que o cara literalmente nem liga mais, o cara só deixa pra lá, ele colocou coisa em jogo, mas fazer o que, né? Esqueci, né? Ops, esqueci. Como um exemplo é a caixa de FNAF 4. No final do ano passado ele fez uma entrevista com o Dalco e o Dalco perguntou pra isso, o que realmente tinha dentro da caixa de FNAF 4. E o cara simplesmente falou que não sabe mais, o cara esqueceu. Que ele disse que ele mudou tantas coisas que podia estar dentro dela, que o cara nem sabe mais o que realmente tá. Então, cara, é muito cansativo você fazer tais coisas, e ele dando pouquíssimas informações. Quando é pouca mesmo informações. Tem vezes que ele realmente nem dá informações. A gente só tem que criar pra realmente bater alguma coisa ali no meio da história pra se encaixar. Porque o cara simplesmente não fala nada. Que a única coisa que ele realmente fez uma narrativa assim, com início, meio e fim, foi na trilogia dos primeiros livros, né? De The Silver Eyes, The Fourth Closet e Twisted One. FNAF tem um universo vasto e rico, cara. Que se você realmente fizer bem todas as coisas que você tem nas suas mãos, você pode criar simplesmente os melhores jogos de terror que poderiam existir, né? Mas que, pelo que a gente tem até hoje, não é o que parece. Que por conta disso, cara, tô criando um sentimento dentro da gente, da comunidade, que simplesmente, cara, eu vou largar a FNAF, mano. E até então que tem muita gente que fazia vídeo de FNAF e agora só tá indo pra Pop Playtime, porque que ele tem um universo rico e ele sabe aproveitar bem esse universo deles. Por mais que tenha coisas que não sejam perfeitas, ele sabe fazer isso 1000 vezes do que FNAF, que foi onde eles se inspiraram, cara. Então, só pra vocês terem noção, Pop Playtime já tem desde o capítulo 1, os caras meio que já tem uma história pra terminar toda essa franquia, com apenas 5, pelo que a gente saiba, 5 ou 6 jogos, até no mínimo, 5 ou 6 jogos. FNAF, cara, tá com mais de 12 jogos, a gente não tem uma resposta, não tem nada definitivo, são apenas teorias. É isso que me irrita tanto, que até então eu parei de ver vídeo de teoria sobre FNAF, porque eu já tava cansativo você ver um vídeo de um cara explicando algo que o criador não tem nem questão de realmente explicar de uma forma tão boa assim. Até por isso, né, que muitas pessoas, com o mínimo de história que nós temos, de narrativa que a gente tem em FNAF, a gente já fica muito feliz. Então foi por conta dessa falta de informações, de conteúdo que nós tivemos de FNAF, que até então, que os fãs falaram, eu vou criar minhas próprias coisas, que até então, por conta disso, tem inúmeras fangames muito melhores do que FNAF, cara. Fangames com histórias boas, fangames com gameplay ótima, reinventando a franquia, cara. Literalmente, tem fangame recriando a franquia. É por conta disso tudo que é uma bola de neve que vai se juntando, né? Infelizmente, é o que estamos agora. E também por conta disso que a comunidade hoje em dia está tão acirrada consigo mesma. Por conta dessa falta de informações que a gente tem do próprio Scott Cawthon, vários youtubers por aí vão criando suas próprias narrativas do que eles acham da história do FNAF, suas teorias, né? Então, no nosso caso aqui, né, no nosso caso brasileiro aqui que nós temos é o Corey, cara, que ele foi conhecido como o homem por trás de FNAF, o cara das teorias de FNAF, que basicamente as pessoas levavam aqueles vídeos que ele contava, né, da história de FNAF, o documentário de FNAF, como a verdade absoluta de que realmente aquilo era história cravada, verdadeira. E quem discordava, dava sua própria opinião, sua própria teoria, os caras basicamente vão pra cima dele xingando, brigando, querendo acabar com a vida dele por conta de uma teoria, que não é do criador, cara, é de um fã, entendeu? Ou então, hoje a comunidade de FNAF tá um pouco quanto tóxica, porque realmente tem coisa muito séria de pessoas, sabe, ameaçando outra pessoa por conta de uma teoria, tá ligado? Por conta de um jogo. Mano, tá realmente triste como o FNAF se tornou, né? Essa grande bola de neve que o FNAF tá se tornando. E pelo que a gente tá vendo, ele tá tentando se redimir. O Scott Cawthon tá tentando se redimir. Ele lançou Into the Pit, jogo, um belo jogo, tá? Um bom jogo. Que eu só não gostei que não, o cara fala que talvez seja canônico sim, os livros da Farther Frights, junto com os livros do Tales from the Pizzaplex, né? Com a história do Mimic e tudo mais. Eu realmente tô com medo do que pode sair em FNAF Secret of the Mimic, porque até então, cara, a gente tá mais de 5 anos em uma nova fase de FNAF que realmente não andou. Mas o que nos custa é realmente esperar, não ficar tanto esperançoso, né? Porque se ficar, vai que seja a mesma bomba de FNAF Secret Breach. Então, só espere, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conte sua opinião sobre o que vocês realmente acham, se vocês concordam comigo ou não. Tem mais tópicos que vocês queiram falar sobre a fase atual de FNAF. E bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, vocês não vão se arrepender, tá? Então é isso. Boa noite, grupo.